para governar sobre essa terra. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Em nome de Jesus, tu és santo e nós te entronizamos neste lugar. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa gratidão, recebe a nossa adoração, Pai, porque tu és digno, tu és merecedor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, você está feliz? Tome o seu lugar, fique à vontade. Queria estar liberando os conectados lá para a reunião deles lá atrás. A gente está muito feliz. Esse final de semana está sendo muito abençoado, porque ainda não acabou, né? Nós tivemos sexta e sábado ali com os irmãos da Alvorada, a conferência de louvor e adoração. Quantos estavam lá na conferência? Bastante gente, uma galera, né? A gente conseguiu levar toda a equipe de louvor da igreja. Mais alguns irmãos de Osório. A gente foi, então, de Santo Antônio e Osório, quase 50 pessoas na conferência. Isso é demais, porque a gente aprende muito, a gente aprendeu muito. O pastor Azaf Borba, também com o pastor Léo Fonseca. Homens que o Senhor tem levado a tantos lugares, feito tantas coisas tão lindas, tão preciosas, e a gente teve o privilégio de ouvir deles. E pastor Azaf, ele já não é mais um guri. Eu quero retificar. Semana passada eu estava fazendo a propaganda da conferência, eu disse que ele é gaúcho. Ele não é gaúcho. Ele é mineiro, mas veio para cá, para o Rio Grande do Sul, muito cedo. E a gente aprendeu com um homem tão simples, mas que identifica na vida dele o caráter de Cristo, a imagem de Deus, e isso é o que faz a diferença na vida de uma pessoa, se ela é parecida com Cristo ou não. E Azaf Borba, ele é um cara que reflete Cristo. Então a gente aprendeu muito nesses dias. E nessa noite, nessa nossa caminhada de aprendizado, eu quero convidar vocês para nós aprender um pouco mais hoje com o nosso amado irmão precioso, o apóstolo Paulo. Amém? Vamos estudar as Escrituras. Queria te convidar para abrir 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Tessalonicenses 5, versículo 23. Todos acharam? E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus tem ministrado ao meu coração, irmãos, nesses dias, sobre a vida de Paulo. Eu tenho lido e estudado um pouco sobre a vida desse irmão. E tenho ficado muito impactado com aquilo que Deus fez nele e através dele. E a gente vê aqui ele falando essa palavra para essa igreja, dizendo que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Todo o vosso corpo, alma e espírito sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, até a vinda de Jesus. Essa palavra ela entrou como uma flecha dentro de mim esses dias, e eu comecei a meditar. E sabe, irmãos, que
entendendo que Deus, Ele nos formou e assim nós somos. Nós não temos um espírito, nós somos um espírito. Nós somos um espírito e possuímos uma alma que habitam nesse corpo que nós temos. Então Deus, Ele forma o homem, irmãos. O corpo Ele forma do pó da terra. E o espírito dele, Ele sopra nas narinas daquele boneco, Ele se transforma alma vivente. Interessante que Paulo, ele dá esse conselho para que a gente conserve plenamente corpo, alma e espírito de uma forma irrepreensível. Sabe, eu estava meditando que quando Deus forma o homem, Adão, ele era irrepreensível. O que é algo irrepreensível? Algo que não precisa de repreensão. Algo que não precisa ser repreendido. Adão, quando foi formado, ele não precisava ser repreendido. Ele era pleno e ele conservava pleno a sua vida. Mas então todos nós sabemos que ele desobedeceu ao Senhor, ele quebrou os princípios, ele caiu em pecado. Então ele deixou de ser pleno. E glória ao Pai que nos enviou Jesus Cristo para ser o exemplo para todos nós. E Jesus, ele foi pleno. Jesus, ele foi na sua trajetória pleno, corpo, alma e espírito. Ele nunca pecou. Ele nunca transgrediu uma lei do Senhor. Ele veio para fazer a vontade do Pai. Ele veio para ser exemplo para nós. Ele se tornou obediente até a morte de cruz. O caráter de Deus estava na vida de Jesus. E Ele é o nosso maior exemplo na terra. Ele veio para fazer a vontade de Deus, e o desejo do Senhor, o desejo do Pai, é que nós também tenhamos o nosso corpo e alma e espírito conservados, assim como Jesus. Adão não é mais o exemplo é Jesus, e Ele morreu na cruz por nós. E novamente, agora nós temos a oportunidade de conservar a nossa vida plena, até a vinda de Jesus, amém? Então, irmãos, Paulo está ensinando essa igreja, e algo interessante, irmãos, que eu penso, e que nós aprendemos, que nós não devemos simplesmente nos satisfazer com a salvação que chega na nossa vida, ou na nossa casa. Deus não quer simplesmente te salvar, mas Ele quer se relacionar contigo. Ele quer ter comunhão contigo. Ele quer te ajudar em todos os momentos. Então, irmãos, a salvação, quando ela chega na nossa vida, nós não precisamos nos acomodar, mas nós podemos viver as verdades de Deus e as verdades que estão no céu hoje disponível para nós aqui nessa terra. E eu me pergunto por que muitos cristãos, muitas pessoas que aceitam, que reconhecem Jesus como Salvador, mas as suas vidas elas não são plenamente transformadas. É algo que nós vamos estudar nesta noite, cada área da nossa vida, comparando com a vida de Paulo. E Paulo foi um exemplo assim como Cristo. Então, irmãos, Deus tem uma vida de vitória para você nele, amém? Até a vinda de Jesus. Você não precisa ter uma vida desgraçada, você não precisa ter uma vida de um sofrimento que seja terrível demais, não. Você pode ter uma vida plena no Senhor. Você pode ter uma vida irrepreensível. Basta nós aderirmos às verdades que estão no Senhor e termos entendimento sobre o que Ele quer para nós. Então não basta simplesmente nós sermos salvos, mas nós precisamos desenvolver essa salvação e que a nossa vida seja para glorificar o Senhor. Corpo, alma e espírito. Paulo, ele conservava o seu corpo pleno para o Senhor. De que forma? Como é que era a vida dele nesse assunto? Vamos para 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8. 2 Coríntios.
4, versículo 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do nosso Senhor Jesus, nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Sabe, irmãos, quando o Paulo ele fala isso sobre a mortificação da carne, para a carreira que estava proposta para ele, para o ministério dele, era a morte literal. Porque quem era Paulo? Paulo, antes da conversão, se chamava Saulo, e ele perseguia os cristãos. Ele atormentava homens e mulheres. Ele era contra o evangelho. E 60 anos, aproximadamente, depois que Cristo morreu, Saulo, ele se converte, o Senhor toca ele, e ele começa a pregar em nome de Jesus, curar os enfermos, fazer maravilhas. E o povo daquela época ficou extremamente irritado com Paulo, e queriam matá-lo. Mas como assim? O rapaz há pouco tempo perseguia, agora falando em nome de Jesus não pode. Mas Paulo, assim como todo cristão que ele se converte, ele tem uma convicção e ele enfrenta todas as dificuldades. E mesmo passados 60 anos da morte de Cristo, ele insistia que Jesus estava vivo. E aquelas pessoas queriam matar ele, então quando ele fala da mortificação no corpo, somos entregues à morte todo dia, porque ele corria risco de vida em todos os momentos. Sempre tinha alguém armando alguma coisa para matar Paulo. Esse era o preço que Paulo pagava para o evangelho. Talvez nós, irmãos, na nossa realidade que vivemos hoje, a mortificação da carne não traz riscos de uma morte literal, de uma morte física. Talvez sim, alguns, mas no geral, na maioria, não. O que seria a mortificação da carne? O que seria abrir mão da carne, cuidar do corpo para glorificar o Senhor? Existem muitas coisas, irmãos, muitos pecados que nós podemos cometer, existem muitas práticas que nós podemos fazer e dessa forma nós não estamos conservando o nosso corpo para a vinda de Jesus, que é a vontade de Deus. Existem muitas coisas, mas eu quero citar só alguma delas para a gente meditar e aprender nessa noite. A nossa má alimentação, ela é autodestrutiva, ela nos destrói. Como é difícil cuidar para comer as coisas que são saudáveis e que fazem nos durar por muitos anos. Nunca se teve tanto câncer como nessa época, por causa dos maus alimentos que danificam o nosso corpo. Bebidas, então, nem se fala. Mas sabe, irmãos, Deus deu o corpo para nós, e nós entregamos o nosso corpo para quem a gente quiser, ou para a glória de Jesus, ou para o nosso próprio prazer. Então nós precisamos conservar. Existem tantas coisas que são lícitas, mas não convém, como o próprio Paulo disse, comer além do necessário. Eu posso comer até, posso, mas vai fazer mal para o meu corpo. Não agrada a Deus. Tantas coisas. Falta de exercícios. Meu Deus, como é difícil se organizar na correria. Para a gente ter atividades físicas. Para conservar esse nosso corpo.
Mas algo, irmãos, que tem me chamado muita atenção e eu quero gastar alguns minutos falando, é sobre o tal do cigarro. O cigarro nos destrói. O cigarro destrói o ser humano. Eu penso que se Deus nos criou para fumar, Ele nos colocaria uma chaminé aqui atrás. Então, se nós não temos chaminé, irmãos, aqui atrás, o cigarro não é para o homem e para a mulher, muito menos para o jovem, piorou para as crianças. Por que eu falo isso, irmãos? Porque o cigarro é uma droga lícita e tem drogas ilícitas, as mais pesadas, como a maconha, cocaína, o crack e entre outros. O próprio álcool, e a coisa mais difícil de parar, o vício mais desgraçado é o cigarro. O cigarro, ele é danado. É a droga mais difícil de largar. E tantas pessoas morrem prematuramente por causa de um toco de cigarro. Nessa noite, irmãos, eu não quero compartilhar coisas para trazer condenação. E aqui na igreja, a gente não proíbe nada, mas a gente ensina. Então nós precisamos ter os nossos olhos atentos para a conservação do nosso corpo. E sabe, irmãos, pessoas que morrem antes do tempo deixam de viver coisas legais. Como eu gostaria de ter jogado um futebol com o meu avô. Eu não pude. Porque com 60 e poucos anos, depois de uma vida inteira fumando, veio um câncer no pulmão que subiu para a garganta e depois que descobriram o câncer, 40 dias ele morreu. Eu tinha 3, 4 aninhos. Não pude jogar futebol com meu avô. Mas minha avó nunca fumou e passou dos 90. O cigarro, irmãos, não é de Deus. Por que eu falo isso? De repente tem irmãos aqui que pararam de fumar, mas às vezes estão em alguns lugares e vem aquela fumaça. Repreende em nome de Jesus. Se tem alguém aqui nessa noite que tem o vício de cigarro, Jesus pode te libertar hoje, nós cremos. Mas tem algumas atitudes que a gente pode tomar, alguns conselhos. Por exemplo, quem fuma, eu sei que gosta de fumar sempre depois de um cafezinho, né? Então corta o cafezinho. Vai começando assim, redução de danos. Temos que conservar o nosso corpo pleno, irmãos, para a vinda de Jesus. Está aí a internet, a terra sem lei. Temos que ter muito cuidado com a internet. E quem que implica no nosso corpo a imoralidade? Tudo você pode acessar. Precisamos cuidar das nossas crianças, para que elas cresçam conservando o corpo pleno até a vinda de Jesus. E tantas outras coisas. Vamos para 1 Coríntios, um livro antes de onde a gente está. Capítulo 6, 1 Coríntios 6. Versículo 18. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Sabe o que eu penso, irmãos? Que quando nós cometemos pecados contra o nosso corpo, é como se nós tivéssemos pecado contra o Espírito Santo. Porque Paulo diz que nós somos templo do Espírito, então ele habita no nosso corpo. Então se nós pecamos contra o nosso corpo, nós pecamos contra o Espírito Santo. O nosso corpo não pertence a nós, pertence a Deus. E Ele deu para nós viver nesse corpo. Diga aí para o teu irmão, conserva teu corpício. Pleno. Paulo também controlava a sua alma, irmãos, para fazer a vontade de Deus.
A alma. A alma precisa ser controlada por nós. A alma são as nossas vontades, são os nossos sentimentos, são os nossos desejos. Todos nós possuímos uma alma e precisamos dominá-la. Não que não vamos mais fazer nada de legal, de coisas que nos dão prazer. Sim, isso é muito saudável, passear com a família, ir a um restaurante, viajar, tirar férias, coisas que a alma gosta. Mas não podemos ser dominados pela alma. Precisamos ter o controle. Paulo, ele soube controlar a sua alma muito bem. Sabe, irmãos, que a alma é as nossas vontades e o desejo de Deus é que nós vivamos na sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. A nossa vontade, a vontade da nossa mente, os nossos desejos, eles vão se inclinar para a nossa carne que é mortal, que é pecaminosa. Mas que a gente possa dar uma voz de comando para que a nossa alma faça a vontade de Deus. Amém? Vamos ver como Paulo lidava com a alma dele. Vamos para Atos 20. Atos capítulo 20, versículo 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciões da igreja, e logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós sabeis que desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo, me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade, com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Aqui nós vemos, irmãos, que Paulo controlava muito bem a sua alma. Ele não deixava com que as frustrações e com o possível desespero que poderia vir por causa das lutas e tribulações que poderia chegar, abortasse o plano de Deus na vida dele. Ele era guerreiro. Paulo, ele não flochava o garrão. Paulo, ele era firme. Sabe, irmãos, nós precisamos aprender com esse amado irmão nessa noite, a não deixar o Senhor por nada. Eu não sei como é você, mas as dificuldades vinham e Paulo sabia o que ele ia enfrentar. Ele poderia apanhar, ele iria ser preso, ele ia levar uma surra. Mas ele tinha convicção que o Cristo vivo morava nele, e ele tinha uma missão e ele ia cumprir. Sabe, irmãos, como é você quando o sapato aperta? Na sua vida financeira, quando as coisas apertam, a primeira coisa, cortamos o dízimo. Quando vem uma tristeza, por alguma frustração, hoje eu não vou no culto. Eu estou com gripe, não vou no culto. Levantou uma nuvem lá em Uruguaiana, vai chover e eu não vou no culto. Sabe, irmãos, olha o que Paulo passou para completar a carreira dele. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas. Eu acho demais a coragem desse irmão, e nós aprendemos com ele nessa noite. Salmos 42, vamos aprender com Davi também, Salmos
que é bênção na nossa vida. Vamos lá. Salmos 42. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus, as minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite. Porquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Quando eu me lembro disto, dentro de mim derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui a eles à casa de Deus com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro da minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde o Hermon, e desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha, por que te esquecesses de mim? Por que ando angustiado por causa da opressão do inimigo? Como ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem, onde está o teu Deus? Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é a minha salvação, da minha face e o meu Deus. Parece que, não sei se você entende, mas parece que Davi estava discipulando a alma dele. E ora ele dizia, por que está abatida, ó minha alma? Espera em Deus. Fica a dica para vivermos assim, irmãos. Quando você tem aqueles pensamentos contrários, quando você está frustrado demais, faça essa pergunta, por que minha alma está abatida? Espera em Deus. Pode ser que ela se converta. Espera em Deus. No Salmo 62, eu creio que Davi já estava mais tranquilo e ele diz, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha salvação. A alma, irmãos, é controlada por nós. E que a nossa alma venha glorificar o Senhor, amém? Como conservar uma vida espiritual irrepreensível, sem ser repreendidos? Como está a tua vida espiritual, meu irmão? Como está o seu relacionamento com o Criador? Como está o seu relacionamento com Deus? Isso é muito forte, vamos aprender com o apóstolo Paulo. Voltamos para 1 Coríntios, capítulo 2. Coríntios, capítulo 2. Que a paz de Deus vos santifique em tudo. Todo o vosso corpo, alma e espírito sejam conservados plenamente irrepreensíveis até a vinda de Jesus. Nós cremos nisso. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Todos acharam? Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora,
O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Até aqui. Interessante, irmãos, que ele começa falando que nós não recebemos o Espírito do mundo lá na formação do homem. Quem soprou as narinas foi o Espírito de Deus. Nós não recebemos do mundo, nós recebemos do Pai. E lendo e meditando nesses versículos eu percebi que o apóstolo Paulo ele fala de 3 homens aqui. No versículo 14 ele diz: ora, o homem natural não compreende as coisas de Deus. O homem natural, irmãos, ele não teve contato com o Senhor, ele não se rendeu a Jesus. Ele não compreende a loucura do Evangelho. Ele não aprecia o Evangelho. Enquanto o homem não tiver um encontro real com o Senhor, ele vive de uma forma natural. E as expectativas deles estão na terra, não no céu. O versículo 15, Paulo fala de outro homem. Mas o que é espiritual, discerne bem tudo. E ele de ninguém é discernido. Quem é espiritual, quem teve um encontro com Jesus, discerne bem tudo. É bem resolvido. Isso é muito forte. Isso é muito interessante. Mas Paulo também vai falar lá no capítulo 3, no versículo 1, um outro tipo de homem. Ele fala: eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais. Qual é a diferença do homem natural para o homem espiritual e o homem carnal? O homem natural não encontrou o Senhor. O homem espiritual, ele já encontrou, ele vive de uma forma madura. Ele foi transformado. Ele vive uma liberdade. É um homem difícil de compreender, cristão de verdade, espiritualmente falando. É uma pessoa difícil, as atitudes, elas são contrárias à lógica humana, contra a maré. Ministério jovem. É isso. Pessoas espirituais vão contra o sistema, na contramão do mundo. Mas o homem carnal, irmãos, ele é transformado, mas ele vive como se não fosse transformado. É um crente com hábitos imaturos. Quem nós somos? Homem natural, homem espiritual, homem carnal. Sabe, irmãos, o verdadeiro crescimento espiritual, ele exige a palavra de Deus na nossa vida. O Evangelho, ele é muito simples. É Bíblia, jejum e oração. E congregar numa igreja.
e entender o que Cristo fez. O Evangelho é simples demais. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela é fundamental para o nosso crescimento e para a conservação do nosso espírito até a vinda de Jesus. Não fala somente de a gente conhecer as Escrituras, ter um bom conhecimento, fazer um estudo perfeito. Não, mas se trata da palavra de Deus, ela ser viva em nós, dentro de nós. Não se trata somente de ouvirmos e lermos, se trata de praticar as Escrituras. Ela é viva, você não precisa abrir, mas está marcado aqui na minha Bíblia, Hebreus, se você quiser anotar, 4:12, diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus, irmãos, ela penetra na divisão de alma e espírito. A palavra de Deus, que ela é meditada e praticada. Existe uma diferença. Lembra daquele que construiu a casa sobre a areia e aquele que construiu sobre a rocha? A tempestade e os tempos difíceis vêm para todos. Nossa vida precisa estar fundamentada nas Escrituras. Como é o seu hábito de meditar nas Escrituras? Será que você diz para a Bíblia, estou contigo e não abro? Não abre mesmo? Precisamos destinar tempo, irmãos, para entender as Escrituras, para meditar nas Escrituras. Ela não é um livro só para ler rapidamente, não. É um livro que nós precisamos meditar, ler, reler, pensar, se perguntar o porquê isso, pedir ajuda para entender. O nosso crescimento espiritual, ele passa inevitavelmente pela meditação, por gastar tempo na palavra de Deus. Então também não existe, irmãos, vida espiritual sem oração. Não existe relacionamento sem diálogo. Como está a sua vida de oração? Você fala com o Pai todos os dias? Como você tem conservado a tua vida espiritual até a vinda de Jesus? É fundamental, irmãos, termos um relacionamento com o Senhor. Se você não consegue orar todos os dias, vou te dar uma dica, marca um horário. Se possível, nos primeiros momentos do dia. Não abre mão desse tempo com o Senhor. 12:00, todo mundo faz o quê? O que vocês fazem meio-dia, irmãos? Quando não estão de jejum? Almoça. Por que a gente sabe que meio-dia a gente almoça? Porque tem um horário. Qual é o horário que você conversa com o papai, assim, lá no secreto, assim, em casa, no quarto? Talvez a gente está ministrando essas coisas e o Espírito Santo está falando com você e está te trazendo clareza por que algumas coisas não estão bem na sua vida e na sua casa. Que a gente possa aprender com o nosso amado irmão Paulo a conservar o nosso corpo, alma e espírito irrepreensível. Qual das áreas que nós citamos e estudamos que você precisa, não de uma repreensão como uma exortação, mas que você precisa de uma clareza? O que ainda nós não entendemos? Uma dica, irmãos, para que a nossa vida espiritual ela dê um salto e o nosso relacionamento com Deus ela vá para outro nível de profundidade. É aquela frase que o pastor Fabiano roubou de mim nessa noite. Mergulhe na vida da igreja. Quando ele falou, eu disse, falou a minha frase que eu estava preparando. Mergulhar na vida da igreja. Não se fala, irmãos, de somente estar envolvidos nas atividades. Mas quanto mais próximo nós estamos, mais a gente pode se ajudar, mais a gente pode aprender. A vida da igreja, irmãos, não são somente os cultos de domingo e de terça. Não é somente estar na célula, estar em discipulado, não é só isso, é mais do que isso. Mas se de repente você não conseguiu ainda se organizar e
e participar ativamente da igreja, irmãos, eu te dou uma dica. Quanto mais envolvido a gente tiver com as coisas de Deus, menos a gente vai estar envolvido com as coisas da terra. Meu Deus, no final de semana, quando tem um monte de coisa para fazer em relação ao Senhor, é o final de semana que a gente mais aprende, mais, tudo mais. Coloca no seu coração, irmãos, um desejo de não perder nada. Mesmo que seja difícil, cansa, claro. Mas nós precisamos buscar ao Senhor. Junto na vida da igreja, nós aprendemos a obediência, a lealdade, a prática de perdão, a doação, a entrega, a disposição para servir. Tudo isso faz nos crescer espiritualmente. Geralmente, irmãos, os irmãos que mais estão envolvidos com as coisas do Senhor é os que menos frequentam aquela salinha ali, o gabinete pastoral. A não ser para conversar coisas da obra do Senhor. Mas os que, entendam bem, dão menos trabalho para o pastor é aqueles que estão mais envolvidos com o Senhor. Que o Senhor venha nos ensinar através da vida de Paulo, a nós sermos pessoas que mergulhamos de fato naquilo que Ele tem. Sabe, irmãos, quando a gente faz as coisas para o Senhor, a gente não tem tempo nem para pecar. Não dá tempo nem para pecar. É maravilhoso. Como está a sua vida, meu irmão? Estamos conservando plenamente e irrepreensível corpo, alma e espírito para a vinda de Jesus? Jesus está voltando. Queira eu ou não, Jesus voltará. Queira você ou não, se você me diz nesta noite, mas eu não quero, Jesus, Ele vai voltar. Como nós estamos nos preparando para a volta de Jesus, Ele vai voltar. Paulo, ele foi um exemplo. Eu vou citar algumas frases que me chamam muita atenção na vida dele, a gente não precisa abrir. Mas Gálatas 2:20, ele disse assim, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Não sou mais eu quem vivo. Que irmão precioso que gastou a sua vida e se deixou gastar pelo Senhor. Paulo está dizendo assim, não é os meus interesses, não é os meus sonhos, ele optou por não casar. Dizem os estudiosos que é por causa das suas viagens, ele pregou o evangelho em todo o mundo e ele viajou muito. E ele deixava discípulos, depois ele mandava as cartas. Paulo entregou sua vida. Ele teve um encontro com o Senhor e ele foi muito grato. Paulo, ele era uma pessoa antes de conhecer o Senhor, mas quando o Senhor o tocou, ele se tornou um agente do reino, um agente de transformação. 1 Coríntios 11:1, ele falou algo de uma forma muito ousada. Ele diz, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. O cara para falar sede meus imitadores, irmão. Pensem um pouquinho, você pode dizer lá na sua escola, lá no seu trabalho, para todos os teus colegas, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. O desejo do Pai é que nós sejamos parecidos com Jesus. Nós não lutamos, irmãos, por ruas de ouros, por lugares no céu onde vai ter muito luxo, não. A nossa luta é em ser parecido com Jesus. Esse é o desejo do Pai. E Paulo, ele cita isso em Romanos 8:28 e 29. Ele diz, todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Segundo a vontade de Deus, irmãos, se nós estamos trilhando nesse caminho difícil, nesse caminho apertado,
Se nós estamos conservando o nosso corpo, alma e espírito irrepreensível até a vinda de Jesus, todas as coisas elas vão cooperar para o nosso bem. Dos que amam ao Senhor segundo o seu propósito, o qual predestinou sermos segundo a imagem do seu Filho. Esse é o propósito de Deus. Paulo, ele era uma bênção porque ele imitava Cristo. Paulo fez diferença. E os seus escritos se tornaram palavra de Deus. Se tornaram Bíblia. Existem muitos escritores bons que nós admiramos. E eu creio que muitos, ou a maioria deles, se influenciam naquilo que Paulo escreveu. Eu não estou exaltando a Paulo, mas eu estou dizendo que Paulo, ele é um irmão que nós podemos imitar. Aquilo que ele falou e aquilo que ele fez. Podemos comparar a nossa vida para que possamos conservar aquilo que o Senhor nos deu nessa terra, que é a nossa vida. Amém, meu irmão? Na vida a gente tem muitos tempos difíceis, muitos problemas, muitas dificuldades. E a Bíblia em nenhum momento fala que a gente não teria problemas. Mas o que nós aprendemos com Paulo, o que nós aprendemos nesta noite aqui, nós precisamos aprender e nós podemos aprender a discernir a nossa vida. Discernir uma dificuldade que a gente passa. E a pergunta muitas vezes que nós precisamos fazer não é por quê. Por que Deus permitiu isso acontecer comigo? Mas nós devemos perguntar o quê? O que Deus quer me ensinar? Se tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, se nós estamos caminhando um caminho firme, rumo ao Senhor, se nós entregamos nossa vida ao Senhor, se Ele nos tocou de verdade, precisamos discernir por que muitas vezes a gente passa por algumas situações. É problema na minha vida espiritual, são problemas de alma, sou muito almático, são questões físicas, mentais. Sabe, irmãos, precisamos discernir. Interessante que o homem espiritual, ele discerne tudo. Deus está nos chamando para ser cada vez mais espirituais. Homens e mulheres, jovens de oração, que queimam pelo Senhor. Para que possamos discernir, irmãos, o que é certo, o que é errado, por que estamos passando algumas coisas. Temos que cuidar dos excessos da nossa vida. Excesso do passado vai nos levar à depressão. Raiz de amargura, falta de perdão, pecados não arrependidos. Muitas vezes nos prendem ao passado. Temos que cuidar com excesso. De repente tem pessoas nessa noite que estão presas a coisas do passado. Jesus nessa noite quer te libertar, em nome de Jesus. A vida que nós levamos hoje, irmãos, podemos também ter um excesso de presente, isso se chama estresse. Estou estressado. Estressado com o quê? Excessos. Para um pouco, irmãos, relaxa. Vai tomar uma água com gás. Plantar um alface nos fundos de casa. Tomar um chimarrão com os pés na grama. Estresse do presente. Hoje em dia, você para o carro numa sinaleira, olha para um carro do lado, tem uma pessoa mexendo no celular. Todo mundo agitado. Esse estilo de vida não agrada a Deus. O excesso de futuro, a ansiedade. Meu Deus, comprei um carro 1.0, agora eu quero 1.6. Cheguei no 1.6, quero uma caminhonete. Terminei a minha casa, quero fazer outra. Comprei aquele tênis que eu queria, agora eu quero um melhor. E o celular, meu Deus, quando sai um novo, sou obrigado a comprar. Ansiedade pelas coisas, pelo futuro, isso é excesso. Deus tem um espírito de moderação para nós, de equilíbrio. Não fazer as coisas com a nossa mente, mas segundo a mente de Cristo.
Sabe, irmãos, algo que tem inquietado não só a mim, mas todos nós. Por que pessoas têm tirado suas vidas? Se nós temos que conservar a vida, por que pessoas se matam, se suicidam? Isso é algo mundial, mas parece que na nossa região, parece que é pior. E eu conversando com alguns pastores, ao longo da vida nessa cidade, dizem que tem um espírito aqui que faz com que as pessoas, o espírito do diabo, que atormenta a mente das pessoas para elas se suicidarem. Sabe, irmãos, não é pecado nós passar por dificuldades e por lutas e por tristezas profundas. Muitos homens passaram. Moisés, ele se achava limitado e aquilo trazia uma tristeza nele. Elias, ele se deprimiu ao ponto de se esconder na caverna. Jonas, lá na baleia, meu Deus, eu não posso afirmar, irmãos, mas me passa na cabeça, será que esses irmãos não pensaram em que seria melhor tirar a própria vida? Eu não tô afirmando, isso aqui é coisa da minha cabeça. Mas eles tinham na sua dependência a Deus. Eles não dependiam da força do seu braço. Por isso que eles tiveram êxito na sua caminhada. Nem todos. Mas uma vida dependente de Deus, irmãos, vai ter dificuldade, sim. Uma vida sem a dependência de Deus vai ter dificuldade, vai. E pode nos levar à morte. Pode nos levar a tirar a própria vida, uma vida sem Deus. Irmãos, quem é que controla a sua vida? Quem é que controla a sua casa? Você entregou o governo da sua vida a Jesus? Isso vai fazer toda a diferença. Eu entendo, irmãos, que Deus, quando a gente não entrega a vida para Ele, Ele nos permite a gente viver num lugar de dependência, num lugar errado. Ele permite a gente viver por um tempo, fazendo as coisas como na força do nosso braço, sabe? E a gente depende daquilo ali. Até a gente entender que Cristo é a única e verdadeira suficiência. Mas enquanto a gente não entende, a gente vai fazendo as coisas do nosso jeito e vai dando certo ou não, na maioria das vezes não. Podemos nesta noite entregar o controle da nossa vida ao Senhor. Podemos nesta noite entregar as nossas ações ao Senhor. Entregar nosso corpo, alma e espírito. Como você está, irmãos? Reflita na pergunta que eu vou te fazer. Já passou pela sua cabeça algum dia, em algum momento da sua vida, tirar a sua própria vida? A pessoa que faz isso, ela se mata, irmãos, muitas vezes ela não fala isso para ninguém. E o último texto que eu quero abrir, mais um ensino de Paulo, Filipenses 4, versículo 6 ao 9. Abra comigo, é muito importante a gente ler junto. Filipenses 4, 6. Filipenses 4, 6 até o versículo 9 diz assim, ó: não estejais inquietos por coisa alguma. Talvez alguma versão vai dizer, não estais ansiosos por motivo algum. Antes, as vossas petições, as vossas solicitações sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo,
tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O qual também aprendestes e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Paulo foi muito sábio quando ele disse: não estejais ansiosos por motivo algum. Porque muitas vezes nós entramos numa rotina, num vício. Então são coisas que nos amarram no passado, a depressão, o excesso do presente, que é o estresse, e a ansiedade pelo futuro. E Paulo sabia que a ansiedade em demasia, ela vai gerar depressão, vai nos colocar coisas no nosso coração que não são do Senhor, e isso vira um círculo vicioso, vira uma amarra dentro da nossa vida. Então ele diz: não estejais ansiosos por motivo algum. Por que você está ansioso, irmãos? Por que você está inquieto? Antes, as vossas solicitações sejam conhecidas diante de Deus em oração. Sabe, irmãos, precisamos discernir as dificuldades que nós temos, se é na área espiritual, se é na área da nossa alma, das nossas emoções, ou se é na área física. Jesus, ele deixou a inteligência para o homem, a medicina. E em muitos, ou em alguns casos, irmãos, uma boa conversa com um profissional ajuda bastante. Em alguns casos, um remedinho durante um tempo ajuda. Felipe, tu está falando que Jesus não cura? Sim, ele cura. Mas tem situações que o Senhor não quer curar. E os médicos, irmãos, são uma bênção. Precisamos discernir. Não exclua nenhum tipo de ajuda na sua vida. Mas, por favor, não tire a sua vida, ó patrulhenses que me escutam. Porque os índices são altos. São, sim, nós sabemos. Mas Jesus é poderoso para transformar essa história. Através de oração, através de jejum, através de conselhos, através de ajuda. Não podemos descartar. Sabe, irmãos, que as drogas é uma epidemia tão grande que se alguém disser assim, ó, lá no interior de Japão tem um chazinho que se tu tomar, cara, vão voando para lá. Porque é um problema de alta complexidade. Nós vemos que o suicídio, irmãos, você pode ligar para o 188, mas entra no teu quarto e coloca a tua solicitação no Pai. Deus é um bom psicólogo e a palavra é um excelente remédio. Também. Mas não exclua da sua vida possibilidades que o Senhor nos dá. Fica de pé nessa noite comigo. Que a paz de Deus vos santifique em tudo, e todo o vosso corpo, alma e espírito sejam conservados plenamente irrepreensíveis para a vinda de Jesus.